Olá pessoal, estamos aqui hoje para gravar nossa videoaula sobre, contendo dentro da parte de termologia, mas a parte de propagação de calor, ok? Propagação de calor vem logo após termometria, né? Que é o estudo das variações de temperatura, conversão de temperatura entre escalas, dilatação térmica para sólidos e líquidos, confere? E agora damos continuidade à propagação de calor, certo? Também já vimos calorimetria, que é contar, né, a quantidade de calor que está sendo recebida ou está sendo cedida. Propagação de calor, como o calor sai ou é transmitido, ok? Como é que ele se propaga, como é que ele chega, tá? O que é que a gente vai identificar nesse capítulo? Identificar e analisar as formas de propagação de calor dos materiais, compreender como a condutividade térmica dos materiais interfere no fluxo de calor, compreender e analisar fenômenos naturais que envolvem as diferentes formas de propagação de calor. As formas de propagação de calor são três tipos: condução, convecção e radiação, tá? Vamos ver aqui o que é fluxo de calor, né? Vamos saber condutividade térmica, a capacidade do calor se propagar. Vamos entender o que é condução, que é o primeiro tipo de propagação de calor, convecção, segundo tipo, e radiação, terceiro tipo. Qual é o efeito, né? O que é o efeito de inversão térmica e o que é o efeito estufa. Ok? Então vamos lá. Aqui uma simples síntese, né? Quando o material é um bom condutor de calor, ele oferece pouca resistência para que o calor passe por ele. No material, o calor passa de uma partícula para outra no sentido da região de maior temperatura para o de menor temperatura. Esse processo de transmissão do calor é denominado condução térmica. Então, o que é condução? Primeiro processo de propagação de calor. Conduzir, ou seja, fazer com que o calor saia de uma região de maior temperatura até alcançar uma região de menor temperatura. Ok? Os metais são bons condutores de calor, ou seja, eles conseguem fazer com que o fluxo de calor seja bastante rápido, ok? Fluxo de calor, a gente acabou de entender, que é a pouca resistência que o material oferece para que o calor seja conduzido de uma extremidade a outra, certo? Condução é característica de comum nos sólidos, ou seja, os sólidos, eles possuem realmente a propagação de calor do tipo condução, ok? Quando a substância muda de fase, geralmente a condução é alterada drasticamente. Mudança de fase, né? A gente já viu lá em calorimetria, não é isso? Ele está na parte líquida, vai para a parte sólida, vai para a parte gasosa. Então, quando existe essa mudança de fase, aí a gente deixa um pouquinho de lado a condução, né? Isso, e passa, ela tem uma mudança, ela é alterada drasticamente, porque a gente leva em consideração aí agora o calor latente, ok? E aí a condução depende da temperatura, pois o aumento da temperatura a favorece. Então, quanto maior a temperatura, maior será a condução térmica nos sólidos, certo? E aí eu falei o fluxo, né? Se é condução e eu falei em fluxo, existe uma fórmula para a gente calcular o fluxo de calor na condução, que é a propagação de calor no meio sólido, ok? E como é que eu calculo, professor, esse fluxo de calor? Então aqui eu tenho uma figura geométrica, na verdade um sólido geométrico, né? A gente poderia até dizer que era um paralelepípedo retângulo, ok? E aí a gente tem uma diferença de temperatura, um θ1 e um θ2, e esse calor vai atravessar toda a estrutura do sólido geométrico, ok? Ele vai fluir, vai haver um fluxo de calor da esquerda para a direita. E como é que eu calculo esse fluxo de calor, professor? O fluxo de calor é representado em física pela letra grega chamada φ, ok? E o fluxo de calor nada mais é do que a quantidade de calor dividido pelo tempo, ou seja, a quantidade de calor que saiu daqui e conseguiu chegar aqui em determinado tempo. Quantidade de calor a gente viu lá em calorimetria, que é geralmente em calorias, e o tempo é em segundo. Então, meu fluxo de calor, ok? Vai ser caloria por segundo. Mas lembrando, no Sistema Internacional de Unidades, eu tenho quantidade de calor em joules e o tempo em segundo. Porque quantidade de calor é uma energia, né? Isso, calor é uma energia em movimento, em trânsito. E toda energia é representada em joule. Mas eu vi lá em calorimetria
que uma caloria equivale a 4,18 joules. Então eu posso transformar diretamente aqui de caloria para joules. Mas na maioria das questões de física dos livros a gente vai achar caloria por segundo, tá? Que essa divisão resulta em watts, que é a mesma unidade de medida de potência. A gente vai ver mais na frente, tá? O fluxo de calor sempre é do de maior temperatura para o de menor temperatura, então θ1 com certeza tem que ser maior do que θ2, fazendo com que o calor flua naturalmente de uma superfície de maior temperatura para outra de menor temperatura, até que se haja equilíbrio térmico, ou seja, até que o sólido geométrico esteja todo na mesma temperatura, tá? E aí, como eu disse que vai haver uma variação de temperatura, meu fluxo de calor também pode ser calculado pela seguinte fórmula. Φ é K, quem é K? Digo já já. É o produto de K vezes A vezes Δθ dividido por E. Vamos por partes. Φ é fluxo de calor. Quem é K? Constante de condutividade térmica. É isso, professor? Cada superfície, cada sólido geométrico, cada material vai ter a sua própria constante de condutividade térmica, ok? A é a área por onde o calor vai ser transportado. Δθ, variação de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial, ok? Ou a maior menos a menor, certo? E é a espessura, ok? Que vai fazer com que o calor seja ultrapassado. Então eu tenho, a gente chama fluxo de calor como lei de Fourier, né? Ela é diretamente proporcional à diferença da temperatura, diretamente proporcional à área da seção, diretamente proporcional ao tempo de transmissão, diretamente proporcional à condutividade térmica e inversamente proporcional à espessura. Então, quanto maior a espessura, menor vai ser o fluxo de calor, ok? São inversamente proporcionais. Para que eu tenha um fluxo de calor muito grande, eu tenho que ter uma espessura muito pequena, porque a espessura é aquela parte que vai dificultar a passagem do calor de uma superfície para outra, tá? Então aqui eu tenho nada mais do que a lei de Fourier, que me diz que o fluxo de calor pode também ser calculado através da condutividade da área da variação da temperatura e da espessura do sólido em que a gente está tentando transportar o calor, tá? Aí eu tenho algumas unidades aqui no Sistema Internacional de Unidades, né? Sistema Internacional de Unidades, o fluxo de calor em watts, que é joule por segundo, a quantidade de calor em joule, o tempo em segundos, a variação da temperatura em Kelvin, a área em metro quadrado, a espessura em metro, não é isso? A condutividade térmica, ela é em watts por metro por Kelvin. Mas, os livros de física, como a gente já viu lá de calorimetria, a gente trabalha muito com calorias, meu fluxo de calor vai ser em calorias por segundo. Isso predetermina que a quantidade de calor vai ser em calorias, o tempo vai ser em segundos, a variação de grau de temperatura vai ser em graus Celsius, né? A área pode ser em centímetro quadrado, a espessura em centímetro, e a minha condutividade térmica vai ser em calorias por segundo, por centímetro, por grau Celsius, tá? Se liga aqui, porque isso aqui é quem predetermina o que eu devo usar, certo? Geralmente a gente usa nisso aqui, a gente se fixa nisso aí para poder usar o resto das medidas, tá? A condutividade térmica é uma característica específica da substância. Quanto maior o valor da condutividade, melhor condutora de calor da substância. Então, se eu tenho uma condutividade térmica muito alta, significa que a passagem, a transferência de calor por condução ali também vai ser boa, ok? Entre os materiais da natureza, a prata é o melhor condutor térmico. Dentro dos metais, a prata é o melhor. Já o mercúrio é um metal líquido da temperatura dada acima. Observe que sua condutividade é muito menor que a dos metais no estado sólido, tá? São só alguns detalhes, né? A gente sabe que para condutividade térmica eu tenho a prata, para condutividade elétrica eu tenho o ouro, tá? Então, os metais sempre se destacando aí. Por quê, professor? Porque existem os elétrons mais livres nas últimas camadas da eletrosfera, não é isso? Fazendo com que tudo fique mais perfeito para eles, tá? Então vamos lá. Segundo tipo de propagação de calor é o que a gente chama de convecção. O que é convecção? É aquela propagação de calor em que eu tenho
um giro de correntes, ok? Eu tenho o ar frio, que ele é mais denso, por estar mais denso, está numa altura mais elevada, por ser mais denso, a tendência dele é descer e ocupar o lugar do ar mais quente. Como o ar mais quente é menos denso, a tendência dele é subir. Então eu vivo nesse giro de correntes de convecção, ok? Então aqui eu tenho o primeiro tipo de convecção, que é a convecção forçada, que a gente chama de convecção forçada. O que é isso? Ali eu tenho um exaustor, não é isso? E ele faz com que o ar quente saia e faça com que o ar frio que está fora daquela região ali, porque por ser uma região fechada, o ar frio fica fora da região e aí ele faz com que o ar frio entre naquela região que está o exaustor e faz com que o ar quente saia. Isso é o que a gente chama de exaustão por tubos, né? Tá? Segundo tipo de convecção, aqui eu tenho a convecção natural. Aqui eu tenho a convecção natural. O que é a convecção natural? Olha lá. No aquecimento de uma panela contendo um líquido qualquer, é possível percebermos a movimentação do líquido formando correntes ascendentes e descendentes, que se caracterizam por uma convecção natural. Então eu tenho a água fria descendo e a água quente subindo. A água fria descendo e a água quente subindo para ser resfriada, descer de novo e ser esquentada. Isso é o que a gente chama de convecção. Tá? Esse ciclo, eu tenho uma convecção que também acontece nos aquecedores, não é isso? Os aquecedores possuem os fundamentos de seu funcionamento da transmissão de calor por convecção. Geralmente esse equipamento é colocado em posições mais próximas do piso, aquecendo o ar que entra em contato com ele, o ar aquecido sobe enquanto o ar frio desce. Isso é um aquecedor, isso não é um ar-condicionado. O aquecedor está bem próximo ao solo. Ar-condicionado deve geralmente ser colocados próximo do teto. Por quê? Como o ar frio é mais denso, eu coloco a hélice do ar-condicionado para que ele sopre para cima. Quando o ar frio, quando ele estiver soprando para cima, fazendo com que o ar de cima fique bem frio, bem denso, o ar frio tende a descer para que o ar quente suba e seja resfriado por ele. Ok? Então, comete-se um equívoco quando a gente coloca um ar-condicionado bem próximo ao solo. Porque o ar frio já vai ficar próximo ao solo, não vai subir. Ok? Eu tenho aí a conversão dos refrigeradores, não é isso? Geralmente o ar frio é soprado aqui em cima, fazendo com que ele desça e ocupe todo o espaço da geladeira. Ok? Não deixando a geladeira geralmente num equilíbrio térmico, ou seja, a temperatura que está aqui vai estar aqui devido à corrente de convecção, porque o ar frio vai descer, o ar quente aqui vai subir, sendo resfriado e voltando a descer. Tá? Certo? A mesma coisa nos refrigeradores de supermercado, certo? Eles tendem a colocar o ar frio saindo por aqui para que resfrie todo o ambiente cobrindo os alimentos, tá? Mas uma das principais características da convecção é a formação das brisas, né? Das brisas, divididas em dois tipos, brisas marítimas e brisas terrestres. Qual é a grande diferença, professor? Está aqui. A brisa marítima é aquela que acontece pela manhã e o vento sopra do mar para a terra, ok? Eu tenho um vento frio que vem da água, de direção da água para a terra, fazendo com que o ar quente que esteja na terra suba e ocupe o lugar daquele ar frio que estava sobre o oceano, ok? Então, teoricamente, as brisas marítimas ocorrem durante o dia. Como a terra se aquece mais rápido que a água, o ar que está sobre a terra se aquece mais que o ar que está sobre o oceano. O ar quente sobe, o ar quente que está na terra sobe, dando lugar ao ar frio que vem do oceano, né? Isso é um ciclo vicioso, não é isso? E aí eu tenho a brisa terrestre que acontece durante a noite, que é o contrário, né? É quando sopra da terra para o mar, ok? Porque durante a noite a terra esfria mais rápido do que a água, ok? Por isso que é comum a gente ver muitas pessoas tomando banho na praia durante a noite. E às vezes a gente diz assim, oxe, não está gelado, não está não. Por quê? A água ela perde quantidade de calor em um tempo mais prolongado, ok? Então aí, durante a noite, a água do mar ela ainda continua segurando aquele calor que ela absorveu durante todo o ano, durante todo o dia. E aí ela consegue ficar bem morninha, tá? E aí fazendo com que o ar da terra esfrie mais rápido, como ele é mais frio, ele desce e vai ocupar o ar do oceano que está mais quente e subiu por ser menos denso. E aí continuando a formar as correntes de convecção, tá? Brisa terrestre e brisa marítima.
O último tipo Não, deixa eu falar logo de inversão térmica, né? Isso a gente vê acontecer muito nas capitais, principalmente em São Paulo. Na maioria das vezes, quando a pessoa do tempo que vai falar lá, às vezes ele fala na inversão térmica. O que é isso? Poluição de baixa altitude, ou seja, a poluição gerada pelas indústrias, pelas pessoas, pelos automóveis que estão aqui, ela ficou tão densa que ela não deixou o ar frio descer. Então ela se concentrou aqui embaixo, fazendo com que o ar quente não subisse. Isso é o que a gente chama de o fenômeno de inversão térmica. A massa de ar frio não consegue descer, porque aqui embaixo já está muito poluído, ficou mais denso, mais pesado do que o ar frio, tá? E por último, o último tipo de propagação de calor, que é o que chamamos de irradiação. Aqui a gente tem um exemplo bem simples, o Sol e a Terra, ok? Então, irradiação, principais características, é um tipo de energia transmitida através de ondas eletromagnéticas. Como são ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio para se propagar. A gente não diz mais que elas se propagam no vácuo, a gente diz apenas que elas não possuem um meio, não precisam de um meio para se propagar, ok? E se desloca por diferença de temperatura. Então é como o calor do Sol chega à Terra, porque o espaço ainda hoje é considerado de vácuo, preenchido de massa escura, mas a luz do Sol consegue chegar ao nosso planeta através da irradiação. Por quê? É uma onda eletromagnética que não precisa de um meio para chegar aqui. Ela consegue chegar totalmente, tá? Aí eu tenho a onda, a energia que foi irradiada pelo Sol, eu tenho a parte que foi absorvida e a parte que foi refletida. Onde é que está acontecendo essa diferença aqui? Antigamente, por causa da camada de ozônio, ela não tinha tantos buracos, não tinha tantas penetrações, a parte refletida era muito maior que a absorvida. Hoje em dia, para a gente ir para a praia num dia de sol, os médicos recomendam que a gente vá logo cedo da manhã, ou então no finalzinho da tarde, porque na incidência entre 8 horas da manhã e 3 horas da tarde é a parte que é mais absorvida a energia que o Sol emite para a gente. Isso devido à falha na camada de ozônio, pelo próprio homem, pela poluição que está desgastando o planeta, tá? E aí eu tenho apenas algumas características, que a garrafa térmica ela foi projetada para ter os 3 principais tipos de propagação de calor, né? Isso ela tem uma camada dentro refletida por paredes duplas espelhadas, fazendo com que o calor que saísse do líquido que a gente colocasse ali, ele batesse na parede e voltasse para dentro do próprio líquido. Ela tem uma parede aqui entre essa parte refletida e essa parte aqui, é como se fosse um vácuo, ok? Para não deixar que o calor se propague, porque o calor aqui não é uma onda eletromagnética, tá? É uma energia em trânsito, ele não vai se propagar, ok? Fazendo com que ele ficasse todo aí. E ela fechou uma tampa que deveria ser muito bem feita para não deixar variação de temperatura perder esse calor para o ambiente, ok? Ela deveria evitar a condução, a convecção e a irradiação, ok? Aqui eu também tenho o que a gente chama, só explicando, né, a garrafa térmica que alguns livros trazem como um frasco de ar, ok? Quem primeiro pensou nesse tipo de equipamento foi Sir James Dewar, que nasceu em 1842 e morreu em 1923, que era relativo a fenômenos de baixa ou de alta temperatura, ok? Hoje em dia a gente já lida com nitrogênio líquido, né? Que são de baixa temperatura, ok? Aí, né, algumas coisas que ele tentou experimentar, fenômeno de baixa temperatura, calor específico de hidrogênio, hidrogênio na forma líquida, hidrogênio na forma sólida, tudo através da sua garrafa térmica, ok? E o efeito estufa, não é isso? Que dependendo do ambiente onde esteja, ele pode ser benéfico ou prejudicial. Aqui eu tenho uma foto de um carro, não é? Ele está fechado, exposto à luz solar. Então o que é que vai acontecer? Um automóvel estacionado ao sol com os vidros fechados é um exemplo de uma estufa. A luz solar atravessa os vidros e ao incidir sobre os bancos e painéis é absorvida na forma de calor, que é impedido de escapar, pois os revestimentos internos são isolantes térmicos e os vidros são opacos ao infravermelho. Ok? Então o calor que entra dentro do carro, ele fica armazenado dentro do carro, não consegue sair mais. Ok? Isso aí é uma grande preocupação para pessoas que têm crianças pequenas, não deixarem crianças dentro do carro trancada, porque aquele calor ali vai sufocar a criança, e a gente sabe que a gente inspira oxigênio e respira gás carbônico, tá?
ok? E aí o efeito estufa benéfico, não é isso? Em uma estufa, a radiação do sol atravessa a cobertura, não consegue sair e aquece o interior. Aquele é o benéfico, né? Eu quero realmente que ele entre e fique ali para melhorar a criação de plantas, certo? E aí, sendo assim, encerramos nosso capítulo de propagação de calor. São os 3 tipos, né? Condução, convecção e radiação. Ok? Obrigado por hoje.